faço parte da equipa de Educação Ambiental do município do Porto. Agora, arregaça as mangas e sai do sofá. Hoje vou explicar-te os cuidados a teres com as tuas plantas para que estas estejam sempre bonitas e saudáveis. Vamos conhecer alguns sinais que as plantas nos dão sobre o seu estado de saúde e conhecer alguns tratamentos básicos. Acompanha-me. Devemos olhar para os nossos vasos como um todo, qual a aparência da terra, se existem insetos ou outros organismos, qual o aspecto dos caules e, principalmente, as folhas, as quais dizem muito sobre a saúde das nossas plantas. Por exemplo, se a tua planta está com folhas moles e ligeiramente esgotadas, provavelmente está com falta de luz, pelo que deverás mudá-la para um local com melhor exposição solar. Se a tua planta apresenta folhas comidas, pulgões, lagartas, lesmas ou caracóis, deverás catar um a um ou então aplicar um tratamento natural. Mais à frente, voltaremos a falar sobre este assunto. Se tem folhas secas ou murchas, é possivelmente falta de água. Faz o teste colocando o dedo na terra para ver se está úmida ou seca. É infalível. Se tem folhas amarelas ou murchas, ou lhe caem as folhas mais velhas e as folhas mais jovens, pode ser sinal de excesso de água. Se for isso, deves regar menos. As folhas também nos podem dar alguns sinais por falta de nutrientes, por isso é importante adubar. A melhor forma de repor os nutrientes da terra é adubar as plantas, e a melhor altura para o fazer é agora, na primavera. Época em que as plantas estão a crescer, a desenvolver flores e frutos, e isso deverá fazer toda a diferença. Certamente ficarão mais bonitas e vigorosas. O ideal será usares um adubo feito em casa, aproveitando restos de frutas e legumes e as aparas do teu jardim. Num próximo programa vamos mostrar-te como é simples. Até lá, se ainda não fazes composto em casa, podes facilmente encontrar humus de minhoca ou outros adubos orgânicos em casas de jardinagem ou de produtos agrícolas. Hoje vou adubar os meus vasos com um composto orgânico que produzo na minha varanda. Nesta altura, as plantas às quais normalmente chamamos daninhas crescem com toda a pujança. Se elas crescem no teu vaso, isso não significa necessariamente que sejam um problema. Se não prejudicarem as tuas plantas, isto é, se não lhes taparem a luz ou se tornarem muito dominantes, até podem ser úteis. Por um lado, cobrem e protegem a terra, e por outro lado, as suas flores podem ser um ótimo atrativo para polinizadores e outros insetos benéficos. Alguns insetos podem ser um problema para as tuas plantas, mas vou-te apresentar duas soluções diferentes para os controlares. A disposição das tuas plantas ou dos teus vasos pode fazer toda a diferença no controle de pragas e na otimização da utilização do solo. Para isso deves saber quais promovem uma boa vizinhança e quais fazem o oposto. Há plantas que gostam da companhia de outras porque elas lhes trazem benefícios. As plantas aromáticas, por exemplo, são uma ótima companhia para as restantes plantas, pois contêm compostos químicos aromáticos que repelem pragas e atraem polinizadores, como os cravos túnicos, que afastam o nemátodo do solo e atraem polinizadores, ou o alecrim, que afasta a borboleta branca e a mosca da cenoura. Além das aromáticas, também existem hortícolas, como por exemplo os alhos e as cebolas, repelem várias pragas dos tomateiros e das alfaces, por isso é bom cultivá-las perto. Contudo, a solução poderá estar noutros insetos. Por exemplo, os pulgões são naturalmente controlados pelas joaninhas, que adoram comê-los. Mas, para que as joaninhas e outros insetos úteis para as tuas plantas façam o seu trabalho, não deves aplicar-lhes inseticidas químicos. Há formas ecológicas para tratar estes problemas. As lesmas e os caracóis podem ser catados e para outras pragas poderemos fazer tratamentos caseiros não tóxicos como a calda de sabão e o chá da ortiga. A calda de sabão inseticida é ótima para combater pulgões, piolhos, cochonilha, mosca branca e os ácaros das plantas. A sua aplicação sobre estes insetos vai danificar a camada cerosa que lhes confere proteção e impedir a respiração cutânea. Para fazeres 1 litro de calda de sabão inseticida necessitas de 1 litro de água, cerca de 1 colher de sopa de sabão rosa ou azul e 1 colher de chá de óleo vegetal. Depois, o primeiro passo será diluir o sabão no litro de água. Pode-se usar um frasco. A água pode estar morna para facilitar a sua diluição. O sabão também pode ser raspado ou cortado em bocados menores. Depois deve ser bem agitado. Quando estiver frio, adicionar 1 colher de óleo vegetal, voltar a agitar, verter para um pulverizador, sentimos se a viscosidade está ou não passível de ser pulverizado.
senão teremos que diluir um pouco mais e pulverizamos diretamente sobre as zonas afetadas. Para produzir 1 litro de chá de ortigas necessitamos, em primeiro lugar, de um par de luvas, de um punhado de ortigas frescas e 1 litro de água. Depois vamos colocar as ortigas a macerar na água, fechado, num local sem luz direta, durante 12 horas. Passadas as 12 horas, vamos filtrar o conteúdo de forma a que ele seja possível de ser pulverizado. Depois de filtrado, pode ser usado para controlar pragas de pulgões preventivamente, com 1 a 2 aplicações semanais, e também para controlar fungos como míldios, oídios e mofos com a mesma frequência de aplicação. Este chá também é ótimo para ajudar na germinação de sementes. Para isso, deves mergulhá-las durante 30 minutos em chá puro. Como estimulante de folhas e de raízes, também é muito eficaz, mas deves diluí-lo em 1 parte de chá para 10 de água. Não te esqueças, entre o outono e o inverno, algumas das tuas plantas poderão necessitar de ser podadas, mas mais perto dessa época abordaremos esse assunto. Já sabes, dá às tuas plantas a atenção que elas merecem e estarás a garantir a biodiversidade em tua casa. Por hoje é tudo. Fotografa as tuas plantas e a biodiversidade em tua casa e partilhas com #biodiversidade em casa. E já sabes, se puderes, fica em casa. Traz a natureza até ti.